Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É um prazer tê-los aqui para darmos continuidade ao nosso plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD, segundo trimestre de 2020. O título geral da lição da classe adultos é A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da Promessa. Dessa vez nós vamos estudar a lição de número 6, A Condição dos Gentios sem Deus. E aí, tudo que você precisa saber sobre a nossa maneira de abordar a lição está nesse slide, é só você pausar e fazer essa leitura. Também a compreensão do PowerPoint é bem maior quando se assiste a essa apresentação inteira no YouTube. Se você gostar, dá o seu like e se inscreve também no canal para que outras pessoas também tenham acesso a esse material quando o Facebook o torna mais relevante. Bem, os objetivos específicos dessa lição são conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. 2. Explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E terceiro, afirmar que desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. O texto áureo da lição está em Efésios, no capítulo 2, versículo 11, e diz: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. E a verdade prática, outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. A leitura bíblica em classe, ela está em dois textos, né? Um em Efésios, no capítulo 2, versículos 11 e 12, e outra em Romanos, no capítulo 4, versículos 12 a 14. Então aqui você pode pausar esse slide e fazer a sua leitura, como também você pode complementá-la com a leitura diária, aquela feita de segunda a sábado, que te dá uma dimensão mais abrangente dos assuntos que envolvem esta lição. Bem, a introdução da lição, parte selecionada, diz: Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. E aí a gente sempre traz a conclusão para esse slide, porque esse é um plano de estudo e não uma aula antecipada. E aí você fica sabendo já o pensamento do autor até o fim da lição. Parte selecionada. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Glória a Deus por essa conclusão. Então, o pensamento do autor vai da introdução até a conclusão e você tem aqui a sua ideia de expansão geral da lição, ok? A gente passa então para o slide que apresenta todos os tópicos da lição. No primeiro, chamados em circuncisão. No segundo, estranhos ao concerto da promessa. E no terceiro, sem esperança e sem Deus. No primeiro, nós vamos ver o conceito de circuncisão, depois o significado religioso da circuncisão, na sequência a circuncisão do coração e em quarto a circuncisão na nova aliança. Então esse primeiro tópico tem 4 pontos. No segundo tópico veremos uma vida sem Cristo, depois separados da comunidade de Israel e em terceiro alienados aos pactos das promessas. No terceiro nós veremos desprovidos de esperança e sem Deus no mundo, ok? Essa é a estrutura de toda a lição, ou seja, tudo aquilo que será trabalhado. Quando você consegue ver isso num único plano, você tem uma aceleração no seu processo de absorção, porque já sabe, através de um mapeamento mental, tudo que será tratado na lição. E aí também nossa sugestão de gestão do tempo em aula para os professores é que se gaste 30 minutos no primeiro tópico, que é o maior, 25 minutos no segundo tópico e apenas 15 no terceiro, ok? A gente passa então para o primeiro tópico, tá? Que vai apresentar os 4 pontos, é o tópico maior, então chamados em circuncisão.
E aí você tem sempre o comentarista coloca uma pequena introdução ao tópico, e a gente tem no primeiro ponto o conceito de circuncisão, tá? E aí a gente tem o seguinte: circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. O procedimento era realizado no oitavo dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. E aí, o que eu fiz aqui? Trouxe também o segundo ponto, porque ele complementa o primeiro, você ganha tempo com isso no seu estudo, tá? Segundo, o significado religioso da circuncisão. Texto selecionado, seu significado religioso apontava para a santificação. Olha que interessante. A circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. E aí você tem as referências bíblicas. Então, para esse ponto, o auxílio que eu trago é simplesmente o significado de prepúcio, né? Que falou que circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio, mas o que é prepúcio? Então aqui a gente tem o seguinte: é uma pequena camada de pele extra que recobre a ponta do pênis de todos os meninos. Então, quem tem filho pequeno, eu tenho um filhinho de 2 anos e alguns meses, que a gente percebe claramente essa sobra de pele que na maioria dos casos ela vai se retraindo sozinha e fica normal, mas em alguns casos essa camada de pele ela acaba se tornando um pequeno anel que não permite que a glande, né, do órgão sexual masculino ela saia para fora. E isso precisa acontecer. É, então, para o povo judeu, a remoção dessa pelinha era a questão da aliança que o Senhor fez com Abraão, ok? Mas é usado também isso na medicina para corrigir justamente crianças que têm esse problema de não a pele não descobrir a glande. E aí é necessário fazer essa mesma operação de circuncisão, ok? Então, há dois casos. Há o caso da aliança, que o Senhor fez com Israel, e os judeus fazem essa circuncisão até hoje, né? O comentarista coloca aqui que simbolizava a aliança de purificação, mas os judeus guardam até o dia de hoje essa prática. Todos os meninos dessa idade, né, fazem essa cirurgia, ok? Todos aqueles que passam a se converter à religião judaica, entendeu? Então é importante essa colocação para que fique mais claro do que se trata. E aí eu coloquei os dois pontos juntos, né, porque eles se completam. Então você consegue fazer um raciocínio onde você tem uma absorção mais clara e objetiva dessa parte, ok? A gente passa então para o tópico seguinte, a gente tem a circuncisão do coração, o ponto seguinte, digo, ponto 3. Parte selecionada, a boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Isso é extraordinário, gente. Aqui é um momento para se gastar tempo em reflexão sobre isso, porque justamente o exterior ele sempre nos leva para a parte do legalismo, né? A prática estética, aquilo que pode ser visto. Mas quando a circuncisão é no coração, aí é algo que Deus vê, isso é extraordinário. E aí eu trouxe o ponto 4, porque ele, mais uma vez, complementa o ponto anterior. Parte selecionada, a deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, Atos 15, 28 e 29, passou a enfatizar que na nova aliança a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Olha que extraordinário esse texto. Nós nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Que carne? A nossa carne mesmo, a nossa natureza humana caída. Então é muito profundo aqui. E a minha dica é o seguinte: esses dois pontos devem gerar uma reflexão mais demorada em você. O fato é que eles mostram a mudança da circuncisão física para a circuncisão interior. Esse quadro de mudança é ilustrado por Paulo no texto abaixo. Olha que texto extraordinário esse de Efésios 4 e 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha, esse texto ele tem tudo a ver com a circuncisão do coração.
Porque essa circuncisão do coração, ela só tem sentido se a gente entender que em Cristo somos um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, é sempre no interior que isso acontece, essa revolução interior, esse homem interior nascido e conectado a Cristo, que faz parte do corpo de Cristo, que aí sim exterioriza não uma marca física, mas sim uma nova vida que agora está a serviço de Deus e para a glória de Deus e em favor do mundo. É muito extraordinário, dá para você gastar um tempão aqui em reflexão profunda. A gente passa então para o ponto 2, uma vida sem Cristo, separados da comunidade de Israel, alienados aos pactos da promessa ou das promessas. E aí a gente tem uma pequena introdução, o autor coloca aqui, e o primeiro ponto. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. E aí a dica aqui é o seguinte: para pensar mais amplamente nessa vida sem Cristo, você pode resgatar o assunto já tratado na lição anterior. Olha que interessante. Então, na lição anterior, na lição 5, no, no, no primeiro ponto, vai falar sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Pronto. Você resgatou esse ponto lá, você integra essa lição. Maravilha. Você tem uma reflexão mais objetiva e enxuta, porque o assunto já está pronto. Desse modo, você ganha tempo e agilidade, tá bom? A gente passa então para o ponto seguinte, separados da comunidade de Israel, trecho selecionado. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. E aqui, olha só, eu sempre digo para vocês que melhor do que o meu comentário, ou do comentário de um teólogo, ou do comentário de quem quer que seja, é o texto bíblico em si. Ele é a fonte primária. E se o texto bíblico for claro e objetivo, você pode dispensar um comentário, porque ele mesmo se torna o comentário do texto, do assunto bíblico que está sendo estudado. Então, o texto que complementa esse trecho é Romanos 9, 4 e 5, que vai falar sobre os privilégios da aliança de Abraão. Olha só que interessante. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória e as alianças e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, você torna enxuto. O que é os privilégios da aliança? Está tudo aqui, ó. Nesse texto de Romanos 9, 4 e 5, você tem que privilégios são esses? Ser filho, é ter a glória, é ter a aliança, é ter a lei, é ter o culto, é ter as promessas, é ter os pais, é ter Cristo, Deus bendito eternamente. Amém? Assim, a gente passa para o ponto seguinte, alienados aos pactos da promessa, trecho selecionado. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Olha só que interessante. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. E aí, para esse trecho, mais uma vez, melhor que o nosso comentário é o texto bíblico, lá em Romanos novamente, versículo 25 e 26. Como também dizem Oséias: chamarei a meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Isso é extraordinário, gente. Isso é extraordinário. Às vezes eu fico pensando assim, você vê, ainda hoje, né, muitos judeus, eles reivindicando, né, a aliança com Deus e olhando para nós como se fôssemos pessoas completamente ignorantes quanto ao relacionamento com Deus, mas eles não gostam muito desses textos, né? Falam sobre a elevação dos gentios ao mesmo patamar que eles ocupam segundo a palavra de Deus no Velho Testamento. Mas a verdade é que em Cristo Jesus, Deus nos trouxe para a família. Nós somos da família de Deus, nós temos Cristo na nossa vida, nós temos a aliança, nós temos a esperança da eternidade. E isso é extraordinário na nossa vida e ninguém pode tirar isso da pessoa que confia, aleluia, e serve a Deus.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso causa uma alegria gigantesca, porque a palavra de Deus não pode ser quebrada, não pode falhar. E essa palavra que não pode falhar nos colocou na condição de filhos de Deus. Glória ao nome dele. Assim a gente passa para o terceiro tópico: desprovidos eh, de esperança e sem Deus no mundo. Aí a gente tem o seguinte, uma introdução ao tópico, e aqui, desprovidos de esperança, trecho selecionado, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa, e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. E aí, para esse trecho, eu coloquei também o ponto 2, por quê? Porque ele complementa, tá vendo? Você pode tratar de uma única vez esses dois pontos, porque são complementares, e um explica o outro. Sem Deus no mundo, isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs, que as mantinha escravizadas em densas trevas espirituais, ok? Então, o que eles não tinham, na verdade, era a verdadeira esperança. Por isso que eu coloco aqui, a minha dica é a seguinte: esses dois pontos resumem a ideia, tá? Você junta os dois pontos aqui e eles resumem a ideia de que a esperança de alguém não está em conformidade. É, 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 se a esperança de alguém não está em conformidade com a verdade sobre Deus, também não há como essa pessoa se relacionar com Deus. Desse modo, ela se encontra só no mundo. E isso é verdade. Em relação ao ensino bíblico, a verdade bíblica da história da salvação, do plano da salvação, se uma pessoa pode ter uma espiritualidade, pode ter uma religiosidade, mas se ela não estiver esclarecida pela palavra de Deus, então ela não conhece a Deus. E se ela não conhece a Deus, por mais religiosa que seja, ela está sem Deus no mundo. Porque justamente na nova aliança, essa relação com Deus depende exclusivamente do conhecimento sobre quem é Jesus. E isso é fundamental. Então, esse é o resumo desses dois pontos do último tópico, ok? Assim, a gente chega à conclusão da lição. Então, passamos por todos os tópicos que você vê aqui apontados e chegamos à conclusão. Lembrando que o meu objetivo aqui não é dar uma aula completamente desenvolvida, mas sim apresentar a vocês caminhos que possam ser objetivos para você mesmo, através da sua própria capacidade, ter ganho no seu conhecimento e passar a ensinar a outros também, né, de forma mais objetiva e dentro de uma metodologia. Isso é muito importante. A conclusão da lição diz: no outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circundou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Amém. Espero de alguma forma ter ajudado a cada um de vocês. Desejo a todos uma excelente aula. Sempre lembrando que nós estamos num período de pandemia, quando essa aula foi gravada, e precisamos aproveitar os recursos digitais para continuar os nossos estudos bíblicos. Deus abençoe a cada um de vocês. Se Ele quiser, nos veremos na semana que vem. Até lá!